Como a gente faz para fazer poses dinâmicas para as nossas ilustrações? Opa, eu sou o Gudok e no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar desenhando a personagem Jane Doe do jogo Zenless Zone Zero, enquanto eu dou várias dicas para vocês fazerem poses dinâmicas, que é algo que eu gosto bastante de fazer para os meus desenhos. E antes da gente pular lá pro Photoshop, não se esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever caso você queira receber mais vídeos de arte como este daqui. Muito obrigado e agora sim, bora lá! E, bom pessoal, estamos aqui no Photoshop pra gente fazer esta ilustra da Jane Doe, que é uma personagem que eu gostei bastante. Para vocês que não conhecem o jogo Zenless Zone Zero, é um jogo recente aí da MiHoYo, e é um jogo mais futurista com vários personagens antropomórficos, que são aqueles personagens que são meio bichinhos. E essa daí é uma personagem nova que saiu lá e ela também é um pouco bichinho. Ela é meio rata, meio ser humano. E não só isso, mas ela também é uma espécie de bandida ali, meio assassina. E ela tem essas duas adagas e ela faz altas piruetas com essas adagas. E foi por isso que eu decidi, nessa ilustração que vocês estão vendo, trazer uma pose que ela fosse super forte, super dinâmica. Eu queria fazer ela meio que atacando a gente que tá vendo a peça, sabe? Meio que ela indo ali com essas duas adaguinhas, duas faquinhas que ela usa e fatiando a gente, porque é isso que ela faz dentro do jogo. Ela usa essas duas adagas tanto nas mãos quanto nos pés ali para atacar os inimigos. É super maneiro e eu achei que cairia super bem também trazer para essa ilustração. E essas poses, que elas são bem dinâmicas, é algo que eu gosto muito de fazer. Nesses últimos 2 anos, eu até que não fiz tantas poses muito puxadas, muito forçadas assim, mas de 2 anos para trás, isso é algo que eu fazia com muita, mas muita frequência mesmo. E eu recebia vários comentários de pessoas perguntando sobre isso, perguntando sobre como eu fazia dinamismos e tudo mais, porque chegou até mesmo a ser algo bem comum para mim. Eu fazia essas poses mais forçadas sem muita dificuldade, era algo mais tranquilinho até de fazer, se é que existe tranquilo, né, para fazer essas poses, porque elas são de fato poses complicadas. Mas e aí? Como é que a gente faz? Como é que eu pensei, inclusive, em fazer essa ilustração que vocês estão vendo? Bom, como vocês viram, eu comecei com o sketch, o rascunho do desenho, e isso, independentemente de qualquer coisa, é uma das coisas que eu mais recomendo para vocês fazerem. Eu gosto bastante de começar, às vezes, meus desenhos com manchas, mas eu sinto que quando se trata de poses com perspectivas bem mais forçadas, começar com manchas é um processo um pouco mais complicado, porque as manchas, elas não são tão intuitivas assim pra gente fazer perspectiva, porque em vários cenários da perspectiva, a gente vai ter o que a gente chama de overlapping dentro da arte. O overlapping é quando um objeto passa na frente do outro. Nesse caso mesmo dessa ilustração que vocês estão assistindo, a personagem, ela vai colocar a mão dela bem lá na frente, e essa mão ela vai passar por todo o tronco da personagem, fazendo essa sensação de overlapping, assim como a própria faquinha dela vai estar por cima da mão. Então vão ter várias camadas de overlapping acontecendo no personagem, e quando a gente começa fazendo mancha, a gente não consegue dizer com muita clareza aonde que a gente vai ter esses overlappings acontecendo. Então o que eu sempre gosto de fazer para fazer essas perspectivas mais forçadas é começar com desenho mesmo, porque no desenho a gente consegue desenhar cada forma e cada forma passando por cima de outras e tudo mais. É algo bem difícil de fazer, algo que até hoje eu tenho uma certa dificuldade. Eu acho que quando se trata de overlapping é muito difícil da gente se acostumar, porque isso força o nosso cérebro a pensar em tantas outras coisas, né? Como é que essa roupa ela vai se comportar com esse braço passando na frente? Ou então,
como é mais comum de acontecer nesse tipo de pose, como é que eu vou mostrar esse torso com essa mãozona passando na frente, né? Porque a mão ela vai passar ali e ela vai cobrir boa parte do corpo. Então várias vezes a gente vai ter que fazer poses que são mais elaboradas, que são de caso pensado, para que a gente consiga mostrar tudinho do personagem sem que haja uma dificuldade ali na leitura. É realmente algo bem mais complexo e no desenho a gente consegue lidar mais com isso. E outra coisa que eu quero deixar para vocês, quando se trata de fazer essas poses super complexas, começa fazendo formas geométricas brutas. Parece brincadeira, mas é sério. Quando a gente faz um homem cubo, um boneco ali, que ele é um manequinzinho feito só de formas geométricas, a gente começa a pensar na tridimensionalidade daquele personagem com muito mais clareza. Isso ajuda bem mais a gente para construir essa pose do personagem, que às vezes é muito difícil da gente fazendo com formas orgânicas, né? Que são as formas do nosso corpo. O nosso corpo não é feito de fato de formas geométricas, e quando a gente já começa fazendo essas formas, fica difícil da gente entender a perspectiva da coisa toda. Por muitas vezes a gente vai inclusive acabar com coisas que são mais flat, principalmente no nosso rosto, né? Se a gente não desenha as formas geométricas primeiro, a gente acaba fazendo as coisas sem essa perspectiva, né? Então, essas formas geométricas, além delas ajudarem a gente em ver essas formas num campo 3D, elas também vão auxiliar a gente para construir essa perspectiva, porque é facinho e rápido de fazer essas poses. Então a gente já consegue fazer ali. Se a gente precisar de fazer algum ajuste, como por exemplo deixar um braço maior, deixar uma parte menor, a gente consegue fazer de maneira bem tranquilinha. Formas geométricas são muito bem-vindas e são as nossas amigas nessas situações. Super recomendo. Assim como eu também recomendo vocês a testarem tamanhos diferentes. Quando a gente vai fazer essas poses que elas são mais dinâmicas, uma das coisas que a gente acaba tendo que lidar é com diferentes tamanhos. Nessa peça mesmo, uma das coisas que elas mais têm discrepância de tamanho são as pernas. Se vocês verem, a perna que está indo para frente, ela é uma perna gigantossáurica, enquanto a perna que está indo atrás, ela é bem pequenininha. E isso é um fenômeno comum de a gente ver dentro da perspectiva, porque os objetos que eles vão mais para frente, eles ficam mais perto da câmera, eles vão ficar mais distorcidos, eles vão ficar maiores do que os objetos que não estão à frente ali, né, que estão mais perto da câmera. Esses objetos que estão mais atrás, eles vão ficar menores. E isso é difícil da gente pegar o tato, tá? Inclusive, em muitos dos casos, eu vou pelo feeling e não pelo que é certo mesmo, porque é muito difícil da gente usar essas grids de perspectiva para fazer essas perspectivas certinhas mesmo. Muitos dos casos a gente vai pelo feeling, no sentido de que eu acho que essa perna deveria ficar maior, eu acho que essa perna deveria ficar menor. E isso tudo a gente pega nesse feeling de fazer treinos mais práticos ali com estes cubos. Então, no final do dia, os cubos, eles são sempre uma das melhores ferramentas para a gente aprender a fazer perspectiva. E se tem uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês em termos de dica mesmo, treinos práticos para melhorar, faça vários cubos e tenta fazer esses cubos em espaços 3D, sabe? Tente fazer um cilindro que ele tá vindo para frente da câmera, porque quanto mais confortável você ficar desenhando esse tipo de coisa, esses objetos ali dentro de uma grid 3D, mais fácil vai ser para você aplicar isso na prática, que é onde o bicho realmente pega. E outra coisa que eu também percebi com o tempo fazendo esses desenhos é que uma coisa que ajuda a gente a entregar esse senso de tridimensionalidade, de perspectiva forçada, é a gente também sempre levar em consideração os cenários, porque em muitos dos casos a gente vai fazer o nosso personagem nessas poses que elas têm uma perspectiva super forçada, mas o cenário ele acaba que não acompanha muito essa perspectiva também, e aí o cenário fica lá numa perspectiva normal, enquanto o nosso personagem tá ali se acabando na perspectiva. Então
tenta fazer esses dois na mesma página. Tente fazer um cenário que ele também respeite essas perspectivas mais fortes que a gente estiver utilizando no nosso personagem. E meu Deus, como eu falei a palavra perspectiva nesse vídeo. E agora chega da gente falar sobre perspectiva e vamos lá dar uma olhada pra gente ver como ficou essa arte da Gentle. E bom pessoal, essa foi a nossa splash art desta personagem super maneira. Eu espero que você tenha gostado do resultado dessa ilustração, particularmente eu gostei bastante de como ficou. E se você também gostou, me recompensa aí com o seu joinha. E vai lá também me seguir nas outras redes sociais. Eu fico sempre conversando com vocês lá no Discord e o link para esse Discord está aqui na descrição se você quiser também fazer parte desta comunidade de arte. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Valeu, falou e fui!